capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 5, que é onde nós vamos hoje. Nós paramos na semana passada no verso 2. Hoje vamos desenvolver o verso 3, 4 e o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Queridos, nós vimos que o terceiro capítulo de Provérbios, eu gostaria de fazer aqui uma retrospectiva de que nós falamos até agora. Nós vimos que nesse terceiro capítulo de Provérbios, nós temos aí a terceira e a quarta palestras, que vai até o verso 12, como nós falamos, né? E nós percebemos que o capítulo 3 é o desenvolvimento do capítulo 2 de Provérbios. Vimos também que esses mandamentos eles estão sendo transmitidos pelo Pai e que representam os mandamentos de Deus. E o objetivo com essa instrução é que o filho, o leitor, aquele que estivesse ouvindo ou fosse alvo dessas instruções, tivesse comunhão com Deus. Por isso, no primeiro verso, o pai quer que o seu filho seja firmado em seus ensinos, quando ele diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E nós vimos anteriormente, né, que esses ensinos apontavam para o temor do Senhor, representavam o temor do Senhor, era a sabedoria de Deus. O pai aí é o profeta. Vimos também que o ambiente de instrução aqui é um ambiente familiar, é um pai falando a seu filho. E aí nós nos lembramos da palavra de Deus e todas as advertências e instruções que são dirigidas não ao pastor da igreja, não aos sacerdotes, não aos levitas, não, mas ao pai. A aliança de Deus é uma aliança familiar. Então o pai é o pastor da sua família. O pai é o primeiro aquele que instrui a sua família. É lógico que o pastor e a igreja como um todo, ela visa a assembleia, a comunhão dos irmãos, ela visa a toda a igreja. Mas você, pai, é o responsável pelo ensino do seu filho. Você, pai, e você, mãe, porque nós percebemos que as mães estão envolvidas também nessa tarefa de instrução no lar. E aí nós vemos aqui ainda no verso 1, quando ele diz assim: não te esqueças dos meus ensinos. E a ideia aí é que ele não deveria desprezar o ensino da palavra de Deus, ele deveria buscar esse ensino. E a continuação do verso diz assim: e o teu coração guarde. E a ideia aqui é de ser algo voluntário, da vontade, tem que ser algo intencional. O filho deve buscar os mandamentos do Senhor e deve guardá-los no seu coração. E por quê? A explicação, a consequência, o resultado disso, porque eles vão trazer vida e paz. E nós percebemos que essa vida e paz aí, ela se refere não somente a essa vida, mas a vida por vir. É interessante nós observarmos que todas as promessas de Deus para o seu povo, elas começam nesse mundo, mas elas se estendem para o mundo por vir. E é isso que nós estamos vendo aqui. A instrução e
a repetição, a preocupação, a ênfase em o Filho, em nós, que somos povo de Deus, guardarmos os mandamentos do Senhor pelos benefícios eternos, por causa dos benefícios eternos que essa palavra vai nos trazer, porque ela é vida. E na continuação dessa exposição aqui de Provérbios, nós vemos lá no verso 3, quando ele diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça. Lembrando daquela estrutura que nós vimos em todo, que está desenvolvida aqui em todo o capítulo, em que há uma demonstração e uma explicação motivadora. E aqui não te desampare a benignidade e acharás graça. A consequência dessa atitude do filho, semelhante ao verso anterior: não te esqueças, não menosprezes, não desprezes o meu ensino, guarda ele no teu coração, porque eles vão aumentar a tua vida nesse mundo e no vindouro. E aí ele no verso 3 ele diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. A primeira coisa que nós precisamos perceber é a classificação, a adjetivação, a gente pode dizer assim, que se faz a respeito da palavra de Deus. Esses ensinos representam benignidade e fidelidade. É isso que o escritor de Provérbios está dizendo. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ou seja, ele está se referindo aos ensinos e aos mandamentos do Senhor, que estavam sendo transmitidos ali pelo Pai. Lembrem-se, o ensino do Pai era o ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque esses mandamentos, a palavra de Deus, que é classificada tantas vezes aqui em Provérbios como o temor do Senhor e como sabedoria, conhecimento e discernimento, representam a benignidade e fidelidade, aquilo de Deus, aquilo que é desejável, aquilo que é mais excelente para nós. E aí eu me lembro do Salmo 19, quando ele fala ali sobre um aspecto da revelação natural e a revelação especial. Lá no verso 10, falando da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor, ele diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É dessa forma que Salomão aqui está definindo o mandamento do Senhor, o ensino da palavra de Deus que estava sendo transmitido por ele. Representa a bondade de Deus e representa a fidelidade, a verdade. Fidelidade aí tem esse sentido de verdade. É nos mandamentos do Senhor, é na sua palavra, é na maneira como ele construiu todas as coisas, o mundo e aquilo que nós devemos representar na nossa vida, a forma como nós devemos andar. Isso representa a bondade e a fidelidade de Deus quanto ao testemunho que ele dá ao seu povo, ao povo da aliança. E a sua graça, ou seja, a sua bondade e a sua verdade se manifestam por meio desses mandamentos. Porque esses mandamentos representam a bondade e a fidelidade de Deus, do Deus da aliança. É por isso que ele diz: não te desampare, ata-as ao pescoço. Ou seja, a ideia aqui, eu creio que um segundo sentido seria ele carregar juntamente consigo para onde ele for, uma coisa que ele coloca no pescoço. Os comentaristas dizem que essa imagem aqui de atar ao pescoço simbolizaria um colar como proteção, como proteção, como orientação para a vida eterna e para a vida nesse mundo. Então, esses comentaristas eles atribuem um caráter apotropaico a essa frase. Ou seja, o que seria isso?
um símbolo de proteção. Atar no pescoço, colocar ao seu pescoço, simbolizava proteção. A palavra de Deus deveria ser carregada para todo lugar que ele fosse. Guarda no teu coração, porque ela ia proteger aquele que a guardasse. Ela ia proteger do mal. E essa ideia aí, a ideia de algo que fique registrado, que fique marcado, que eu leve para todo e qualquer lugar, porque ela pertence, ela faz parte de mim. Por isso que ele diz, escreve-as na tábua do teu coração. E aí, quando ele fala em tábua do coração, a gente se lembra dos 10 mandamentos. E por que isso foi escrito em pedra? Ou seja, em tábuas de pedra? Porque era algo eterno. Era algo imutável. Era algo que deveria ser registrado e jamais seria alterado. Quando ele diz que escreve-as na tábua do teu coração, ele está dizendo que isso tem que fazer parte de você, tem que ser um registro para toda a eternidade. Mas aqui no verso 3, ele, ao classificar a palavra de Deus como bondade, benignidade, fidelidade e verdade, ele diz assim, não te desamparem. E é interessante porque, apesar da tradução termos a ideia aqui de que a bondade e a fidelidade possam desamparar o jovem, na realidade, o que o escritor de Provérbios está querendo dizer é que o jovem não deve, é ele que não deve se afastar deste ensino, é ele que não deve se afastar da bondade, da fidelidade de Deus, da verdade de Deus representada na palavra de Deus, ou seja, trazida através do ensino do Pai. E essa palavra aqui, no original, desamparar, significa deixar, afastar-se, deixar para trás. Se nós lembrarmos do texto que nós usamos aqui, na hora da confissão de pecados, nós vamos perceber que não é a palavra de Deus, a benignidade de Deus e a fidelidade de Deus que afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dela por causa do nosso pecado. A exemplo do Isaías 59. Somos nós que nos afastamos dela quando não a guardamos no coração, quando desprezamos essa palavra. E é isso que o escritor de Provérbios está querendo dizer. O filho, nós não deveríamos deixar para trás, se afastar da bondade de Deus, da sua verdade e da sua fidelidade, representadas aqui, expressas no ensino da palavra de Deus. E como eu faço isso? Como eu me afasto? Negligenciando, desprezando, deixando de agir de tal forma que guarde essa palavra no coração, deixando de levar comigo em todo lugar, em todo canto, para a minha proteção e para a minha segurança nesse mundo e no vindouro. E nós que estamos acompanhando o livro de Provérbios aqui dominicalmente, eu já falei isso. E às vezes, ao começar um novo capítulo, ou dar continuidade a esse capítulo, mas principalmente ao início do capítulo, eu gosto assim, puxa, de novo, ele vai falar a mesma coisa. Percebam que os 3 capítulos, ele está falando a mesma coisa. Para o filho guardar os mandamentos do Senhor. Para o filho amar a palavra de Deus. Para o filho tê-la no coração. Como é enfadonho essa repetição. E aí eu me lembro do nosso serviço como pais. Como temos que repetir constantemente para os nossos filhos a mesma coisa. E às vezes nós desistimos. Assim, eu já falei tanto, eu não vou falar mais. Ele que se vire. Mas não é essa a perspectiva
de Deus aqui na pessoa do Pai. Olhando para a nossa vida, eu vou falar de mim, eu me lembro dos meus pais e sempre falando determinadas coisas para nós e coisas do dia a dia. Não, filho, não faz isso, não faz isso. E eu sempre lembro de algumas coisas que minha mãe falava recorrentemente. E aí, quando eu saí, nunca fazia. Eu estava debaixo de casa, né? Vai, pega a sua roupa e coloca no cesto. Quando você for tomar banho, daqui não joga a roupa. Né? Eu sempre fazia isso. Às vezes guardava, né? Mas sempre jogava. Coloca a roupa no lugar que lavar, tem que... Engraçado, né? E aí parece que aquela voz é vã. Mas é interessante, quando eu botei o pé para fora de casa e comecei a viver a minha vida, de ser o cabeça, o chefe da minha casa, ver por mim mesmo. Eu comecei a me lembrar de tudo aquilo que os meus pais falavam. E comecei a fazer da forma como eles diziam. Não era à toa a repetição e a constância da instrução dentro de casa. Se essas coisas, em coisas triviais, que eu acabei de contar aqui, né, dão um certo resultado, quanto mais a insistência em ensinar a palavra de Deus. Enquanto os nossos filhos estiverem conosco, enquanto o seu discípulo estiver com você, enquanto aquela pessoa que você está acompanhando na vida cristã, e aí você é como um pai, né, espiritual, a gente pode dizer assim, não canse de exortar, não canse de falar, não canse de repetir as mesmas coisas que estão na palavra de Deus, porque é isso que Deus faz para nós. E eu não sei se vocês estão percebendo aqui, mas pode até às vezes não parecer, mas muita coisa tem mudado na minha vida, pelo menos dentro de mim, por essas repetições da palavra de Deus com relação a guardar os seus mandamentos no meu coração. Repetidamente, nós temos visto isto na exposição da palavra. E isso não é à toa. O Senhor está querendo nos instruir. Ele está querendo que nós nos apropriemos dessa palavra, que nós coloquemos em prática essa palavra. Porque quais serão os benefícios agora no verso 3? No verso 2 ele diz que eles vão aumentar os nossos dias e acrescentar anos de vida e paz. E nós vamos perceber que, como falamos anteriormente, que ele não está se referindo a esse mundo somente, mas ele está se referindo a esse mundo na perspectiva do mundo vindouro. Porque o nosso Senhor é chamado de ancião de dias. E os nossos dias serão acrescentados se nós colocarmos o nosso coração na palavra de Deus. Nós vamos viver os nossos dias com esse ancião. Mas ele diz aqui que se eu não abandonar, se eu não me afastar da bondade da palavra de Deus, expressa na palavra de Deus, e da fidelidade, ou seja, da verdade que está estabelecida aqui, eu vou achar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. E aqui nós temos mais uma vez o motivo. Percebam que toda vez há uma demonstração e um motivo para que o filho siga as palavras de Deus ditas pelo pai. Nós estamos vendo aqui o sábio, o pai, orientando o comportamento do filho por meio de quê? De ameaças e promessas, de dor e prazer. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ele endireitará as tuas veredas, no verso 6, no verso 10, e se encherão fartamente os teus celeiros, verso 12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho ao quem quer bem. E o que nós podemos perceber aqui e acharás graça é uma ordem. O imperativo aqui no original foi traduzido pelo futuro,
para dar a ideia de uma promessa, de uma ênfase nessa promessa. E acharás graça e boa compreensão. Ou seja, se ele guardar as palavras de Deus no seu coração e se ele viver por meio dela, ele vai encontrar o favor de Deus. Deus será gracioso para com ele. A misericórdia de Deus sempre o acompanhará. É muito importante nós atentarmos para isso. E nós não somos acostumados a ouvir esse tipo de coisa. Nós atribuímos isso, muitas vezes erradamente, à salvação pelas obras. Nós achamos que o Senhor nos salvou e nós não precisamos fazer nada para a nossa salvação. Realmente, para ela não. Porque a salvação não depende de nós. Mas nessa salvação nós somos chamados a obedecer a palavra de Deus e a seguir o seu caminho. A desenvolver essa salvação com temor e tremor, como diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque aqueles que se agarram à benignidade e à bondade de Deus, ou seja, a sua palavra, vivem por meio dela, vão receber o favor de Deus. A misericórdia de Deus vai acompanhá-lo. E é interessante porque essa palavra aqui, graça, ela vai denotar uma disposição positiva do céu e da terra para com o filho aqui, a partir da sua atratividade, ou seja, a partir da sua obediência. É isso que ele fala. Não te desampare, não se afaste da palavra de Deus. Coloca no teu pescoço, escreve no teu coração e, consequentemente, você vai achar a graça de Deus, vai achar graça de Deus. O Senhor será favorável. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Ele nos é favorável. Quando nós guardamos a sua palavra e vivemos por meio dela, o Senhor nos é favorável. Ele é misericordioso. E aí, egoisticamente, nós pensamos, mas Deus é misericordioso também quando nós somos pecadores, quando nós pecamos. Isso! O Senhor é misericordioso para com os seus quando nós pecamos. Mas não viva uma vida de pecado. Não tente a Deus. Não tente a Deus na sua misericórdia, na sua bondade. Porque há um limite da parte de Deus para nós. E que limite é esse? É o limite da nossa rebeldia, da nossa obstinação e da nossa indiferença com relação à palavra de Deus. Não desprezes a palavra de Deus. Esse é o limite. É hoje. Nós vamos falar sobre isso hoje à noite. O limite de Deus é hoje. Para você é hoje. Para nós é hoje. Não pense no amanhã. Pense no hoje. Para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque pode ser que amanhã seja tarde demais para escutar e seguir as suas instruções. Ou seja, o que o texto aqui está nos dizendo é que ele iria contar sempre com a ajuda e com a simpatia da parte de Deus por ter essa palavra no coração, por viver de conformidade com a instrução divina. É o que Isaías diz: os ouvidos do Senhor não estão surdos, nem as suas mãos encurtadas, mas Ele está impedido. Impedido por quê? Não é porque Deus está limitado, mas está impedido porque vocês estão em pecado, porque vocês não querem se arrepender, porque vocês vivem de forma obstinada no pecado, porque vocês estão voltando sempre os olhos contra o Senhor. Não é um impedimento no sentido de uma deficiência ou de uma fraqueza, mas de um juízo. E é isso que o pai está explicando para aquele filho.
Não brinque com essas coisas. Não postergue essas coisas. Guarda no coração, anda, medita, gasta o teu tempo, o teu suor, as tuas forças nessa palavra. Guarda, porque é proteção. Porque assim você vai achar graça diante do Senhor. E boa compreensão diante dos homens. É interessante. E aí nós vamos perceber um certo paradoxo. Porque ao mesmo tempo que o mundo olha para nós e nos rejeita, o mundo olha para nós e nos teme, nos respeita. Por causa da palavra de Deus em nós. Quando ele diz assim, e acharás boa compreensão diante de Deus, graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens, ele ia contar também com a simpatia dos homens. E uma tradução mais precisa aí, nessa segunda parte, boa compreensão, seria estima e reputação. A partir do que aquele jovem vivesse na sua vida, ele ia contar com a simpatia e o reconhecimento não só de Deus, mas dos homens também. O mais importante é o reconhecimento de Deus. Mas ele ia contar também com a simpatia dos homens. Por quê? Porque a maneira como ele é visto pelas pessoas ao seu redor, o testemunho que ele dá por ter guardado essa palavra, por viver através ou por meio dessa palavra, conforme os mandamentos do Senhor, vai trazer graça aos olhos de outras pessoas. As pessoas vão olhar para aquele jovem, para aquele homem, para aquela família e vai estimá-la, vai desejar ser como eles são. Porque aquelas pessoas vão olhar para ele, vão olhar para aquele homem, vão considerá-lo digno e reto. Alguém que pode, alguma pessoa confiável. Porque ele tem um comportamento ilibado, puro, reto, digno diante de Deus. Se nós achamos graça aos olhos de Deus, certamente, por mais que os homens nos rejeitem, nós vamos contar com o respeito e com a simpatia dos homens, por mais que eles rejeitem a palavra de Deus e nos rejeitem por essa palavra. Nós vamos contar com respeito, porque as pessoas vão olhar para nós e vão ver em nós a palavra de Deus gravada nos nossos corações. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 12, ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Os homens iriam olhar para nós, iriam reconhecer a glória de Deus nas nossas vidas. E a ideia aqui para alguns comentaristas é que, através do nosso exemplo, eles seriam tocados pela palavra de Deus. Nós vemos também lá em Atos capítulo 2, verso 47, a igreja ali se expandindo, sendo perseguida. É interessante, é um paradoxo, sendo perseguida. Os milagres e a operação de Deus na vida daqueles homens, não somente por meio de milagres, mas por meio da vida deles. E lá em Atos capítulo 2, verso 47, ele diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Queridos, quando nós guardamos essa palavra, quando nós nos apegamos a ela e vivemos por meio dela, nós vamos achar graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Nós seremos estimados
por Deus e pelos homens. Porque eles vão olhar para nós e vão ver Cristo em nós. E a partir agora do verso 5, nós vamos ver que o Pai apresenta uma lição acerca da piedade. Ou seja, o Pai quer que esses ensinos, e esse é o objetivo, o ensino da palavra de Deus vai moldar a uma vida piedosa, vai dar o curso de uma vida piedosa. E é por isso que ele fala, confie, tema, honre ao Senhor. Isso é demonstração de uma vida piedosa. O pai agora, depois de chegar ao filho e dizer da responsabilidade, do apego que ele tem à palavra que ele deve ter à palavra de Deus, que ele deve guardar esses ensinos no coração, que é viver por meio deles, e as consequências disso, as consequências benéficas para ele nesse mundo e no mundo por vir. Agora ele fala da piedade que deveria cercar a vida desse jovem por causa desse ensino. Ou seja, o pai agora vai firmar o seu filho num relacionamento pessoal com o Senhor. E isso estará ligado diretamente à instrução que ele estava dando. Ou seja, aos ensinos da palavra de Deus. No verso 6 ele diz assim, capítulo 2. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência, o sofrimento. E o conhecimento. Porque o Senhor dá sabedoria. O jovem deveria lançar a sua confiança naquela palavra que ele estava guardando no seu coração. O seu coração deveria crer confiantemente nos mandamentos do Senhor, que estavam sendo representados aqui pelos ensinos do Pai. No domingo passado, à noite, nós vimos um exemplo, e nós vamos continuar vendo alguns exemplos de rebeldia, de obstinação e de falta de temor a Deus, do povo de Deus no deserto, não lançar o seu coração confiantemente no Senhor. Mas uma vez que nós nos comprometemos com esse ensino da palavra de Deus, uma vez que nós temos esse ensino no coração e buscamos incessantemente conhecê-lo, nós devemos confiar naquilo que a palavra de Deus e na segurança que ela nos proporciona. E é isso que o pai queria, que o filho colocasse a sua confiança no Senhor, não numa ordem ou impessoal, não a um controle racional, não num grupo de código ético herdado por tradição, mas na palavra de Deus, do Deus que cumpre a sua aliança, do Deus que está por trás da ordem moral, da herança moral, do Deus que está por trás das suas promessas. Essas promessas aqui, elas são reais na nossa vida. Elas não são fictícias. Eu comentei com os irmãos que, nos comentários de Bruce Waltke, quando ele fala de Provérbios, tem um capítulo que ele diz assim, Deus promete demais. E ele vai explicar por isso. Eu já disse por quê. Porque as promessas de Deus, elas não se limitam a essa vida. Elas ultrapassam a nossa existência. E se nós não olharmos para essas promessas, nessa perspectiva, como Paulo diz, nós seremos os mais miseráveis dos homens, porque estamos esperando nesse mundo a consolação final e a riqueza espiritual, que só vai vir quando o Senhor Jesus Cristo estabelecer o seu reino. Lá em Provérbios capítulo 22, verso 19, ele diz assim, para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução, a ti mesmo. Nós vamos perceber que o ensino só é proveitoso à medida que o Senhor esteja sustentando esse ensino. Por isso o discípulo deve confiar no Senhor. E confiar aqui, queridos, a palavra confiar aqui, ela dá a ideia de um sentimento de segurança, normalmente numa situação de perigo. É confiar quando todas as coisas estão apontando para um outro lado. E nós vamos ver o livro de Provérbios
constantemente chamando a nossa atenção para colocarmos a nossa confiança no Senhor. Por quê? Porque nós vamos olhar muitas vezes para esse mundo com os nossos olhos e não vamos conseguir perceber, nem ver o que está por trás. E assim muitas vezes agimos na carne, porque não estamos atentos, fomos pegos de surpresa. Não estamos com os olhos no Senhor. Esquecemos dessa palavra na hora de colocá-la em prática ali no dia a dia. É por isso que ele nos lembra, confie na palavra do Senhor, confie. Lá em Provérbios 16, verso 3, ele diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. No verso 20 ainda desse capítulo, ele diz assim: o que atenta para o ensino acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios 22, 19, ele diz assim: para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te instrução a ti mesmo. Ou seja, ele precisava ter esse ensino, ele precisava conhecer a Deus, ele precisava ter isso no coração, porque senão ele não conseguiria confiar no Senhor. Como é que ele ia confiar em Deus? Como é que ele ia colocar o coração em Deus se ele não conhece esse Deus? Se ele não guarda e se ele não anda por esses caminhos? Como é que ele vai confiar no Senhor se ele não tem a experiência dessa confiança, ou seja, a prática de vida naquilo que a palavra de Deus está dizendo? Na expectativa da palavra de Deus se cumprindo em sua vida. Confiar muitas vezes até mesmo contra a confiança. E é isso que Provérbios vai nos dizer. Todas as vezes que falar sobre isso, a segurança que temos no Senhor, quando o nosso coração está na sua palavra. Lá em Provérbios capítulo 29, verso 25, ele diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Mas por que isso? Eu teria mais outros textos para dizer aqui a respeito de confiança em Provérbios. Mas por que isso? Por que essa insistência? Por que a insistência em fazer com que o filho não despreze a palavra de Deus? Por que a insistência de dizer que ele deve guardar isso no coração? Por que a insistência em dizer que ao guardar no coração ele terá bênçãos, ele terá consequências proveitosas para o seu corpo, bem como para a sua alma? Por que dizer que ele deveria ter fé nas promessas de Deus, quando muitas vezes essas promessas não se realizam diante dos nossos olhos? Porque a fé nas promessas de Deus e a renúncia em confiar em si mesmo são contrários aos dons e à natureza divina. Porque nós não somos tendentes a isso. Precisamos ser lembrados constantemente, porque a nossa natureza pecaminosa nos faz confiar em nós mesmos e nos faz desprezar os ensinos da palavra de Deus. Às vezes por causa dos nossos pais. Às vezes por causa do nosso trabalho. Às vezes por causa do nosso coleguinha na escola que vai olhar para mim, puxa, esse cara é meio careta, sei lá, não sei se usa mais essa palavra. Essa é a nossa tendência. Por causa da pressão no trabalho, por causa das circunstâncias, e aí eu fiz isso. Essa é a nossa natureza. Por isso que nós somos lembrados constantemente em colocar a nossa confiança no Senhor. Como diz lá em Provérbios, capítulo 28, 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O povo de Deus ali no deserto se recebeu na pele o que o Provérbios 28, verso 26 está dizendo. Porque confiaram nos seus próprios corações, não andaram na sabedoria de Deus. E por isso foram destruídos, morreram no deserto. A palavra de Deus está dizendo que nós não podemos confiar em nós mesmos, nem na nossa própria
justiça. É o que Provérbios capítulo 21, verso 22 vai dizer, quando diz assim: o sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ele confia. Lá em Ezequiel capítulo 33, verso 12, o profeta Ezequiel diz assim: tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Nós estamos vendo aqui, queridos, a palavra de Deus dizendo que nós não podemos confiar em nós mesmos, mas devemos confiar no Senhor. É isso que a palavra de Deus vai gerar no nosso coração, confiança em Deus. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, os seus atos, os seus mandamentos, vai fazer nós colocarmos o nosso coração nele. Bruce Waltke, comentando esse texto, ele vai dizer assim, esse verso. Ele vai dizer que os sábios confiam que o Senhor sustentará sua ordem moral de maneira livre. Isto é, como lhe aprouver em sua soberania e de maneira contingente. Isto é, em resposta à atividade humana. Ao cumprirmos a nossa obrigação, nós devemos estar certos que Deus vai cumprir a sua parte a seu tempo e a seu modo. Mesmo quando os ímpios prosperam e os justos sofrem. Nós devemos esperar no Senhor e confiar nele. Queridos, ele não está falando aqui de doença não, tá? Porque a primeira coisa que a gente pensa é isso, doença, emprego, né? Vai ficar desempregado, vou confiar no Senhor e tal. Ele não está falando disso. Por mais que essas coisas sejam relacionadas, né? Quando ele diz assim, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Nós temos promessa de prosperidade e abundância nesse mundo. Isso não quer dizer que todos nós seremos ricos, mas que o Senhor vai nos sustentar, que o Senhor vai dar aquilo que nos é necessário. Mas ele não está falando nisso. Ele está falando de vida. Ele está falando de mundo vindouro. Ele está falando de retidão, de caráter de integridade, de santidade. É isso que ele está falando. Lá em Provérbios capítulo 14, verso 26, ele diz assim, no temor do Senhor tem um homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. Capítulo 16, verso 3 e 20, como nós já lemos. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Verso 20. O que atenta para o ensino acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Queridos, ele está falando de uma vida nesse mundo de santidade, de integridade, de justiça, de retidão. É isso que ele está dizendo. É confiar no Senhor na nossa vida. É confiar que, independente das circunstâncias, o Senhor está agindo em prol da nossa salvação. Que a morte, o desemprego, ou sei lá o que, qualquer infortúnio, tudo isso são circunstâncias da vida em que Deus está conduzindo as nossas vidas, e aquilo que está acontecendo na nossa vida é o melhor para nós naquele momento, porque o Senhor está forjando em nós um perfeito varão. Nós muitas vezes olhamos para essas circunstâncias e vemos aquilo que nós estamos perdendo, um parente, dinheiro, um emprego, ou sei lá, qualquer coisa relacionada a esse mundo. Mas o que Deus usa, ao Deus a usar essas coisas nesse mundo para nos fazer olhar para Ele, Ele está visando o nosso futuro, a nossa vida eterna, uma santidade de vida, integridade dessa nossa existência. Provérbios 18:10 vai dizer, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro.
Lembram de Apocalipse? Apocalipse, uma das cartas ali àquelas igrejas, ele disse que eles estariam seguros nas suas mãos e que alguns iam morrer, como morreu Antipas. Que segurança é essa? Que segurança é essa que o Senhor está nos dando se eu vou morrer sendo perseguido pelo Evangelho? Essa segurança vai muito mais além do meu bem-estar físico. É uma segurança da alma em que eu não vou me perder. Ou seja, ali no contexto de Apocalipse, eu vou ser uma testemunha fiel até o fim, no meio da perseguição. Ontem à noite a igreja estava reunida na casa dos irmãos, partindo pão de casa em casa. E eu estava conversando com Daniel e com o Marcos. E nós estávamos conversando, eu estava ouvindo, na realidade, ele falar dos sofrimentos que muitos crentes têm por causa do Evangelho. Sofrimento físico, a perseguição do comunismo, das coisas, das atrocidades. E eu estava pensando assim, olhando assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Me faz ter coragem por passar essas coisas. Porque eu não sei se eu teria coragem de passar por todas essas coisas e não negar o teu nome. Ter os olhos vazados e coisas terríveis, como ele disse lá, jogar óleo quente nas pessoas e outras coisas mais que ele contou ali que eu nem imaginava. E isso é confiar no Senhor. Isso é segurança no Senhor. Morrer e sofrer por Ele. Não dizer não. É uma palavrinha só. Não, só isso. Não. É simples, eu vou deixar você embora. Eu me lembro, até comentei na nossa conversa, de um filme, Coração Valente. E é bonito o nome do filme, Coração Valente. O nosso coração deve ser assim. E no final do filme ele estava defendendo uma causa justa. Mas não tinha nada a ver com o reino de Deus. E aí aquele homem vai ser sacrificado, ele foi preso. Ia ser sacrificado em praça pública. Mas se ele negasse tudo aquilo que ele havia dito anteriormente, ele seria liberto. E num segundo momento, a sua morte não seria uma morte tão sofrida. E eu me lembro dele na masmorra ali, era uma imagem bonita, romântica, ele na janela, o sol entrando, assim, ele ali do lado, e ele dizendo, orando a Deus assim, Senhor, me dá forças, dá coragem para passar por isso tudo. Esse é o coração de um homem valente, que reconhece que não tem forças em si mesmo para resistir a essas coisas. Muitos cristãos morreram dessa forma. Eles estavam seguros na mão do Senhor. Porque se a nossa existência, nossa vida, se limita a essa existência, somos os mais miseráveis de todos os homens. E todos aqueles que sofreram por causa do Evangelho, não somente fisicamente morreram, mas que passaram privações ou necessidades por causa do Evangelho. Eles estavam seguros na mão do Senhor. Porque, como diz Provérbios capítulo 19, verso 23, o temor do Senhor conduz à vida. E aquele que o tem ficará satisfeito.
e mal nenhum o visitará. Você crê nisso? Apesar de ser chamado para morrer por causa do Evangelho, apesar de passar privação nesse mundo por causa do Evangelho, você crê nisso? Creia nisso, porque isso é a palavra de Deus. O nosso bem, por mais que o Senhor cuide de nós, as nossas necessidades, o nosso bem não se restringe ao nosso bem-estar físico. O nosso bem e a nossa segurança vai muito mais além do que isso. E ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Deve ser uma confiança total de coração e alma, ao ponto de fazer o que muitos fizeram. Não se importaram com a própria vida, porque perceberam as riquezas do mundo vindouro. Mas ele não para aí, nós vamos terminar nesse verso, no segundo verso do capítulo, do verso 5. Na segunda estrofe, quando ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. E aí estribar é a ideia de se apoiar. É uma outra palavra para confiança. Aqui há uma antítese dessa estrofe anterior. É como se ele tivesse: confia no Senhor de todo o teu coração e não confies no teu próprio entendimento. Não te apoies ou não confies no seu próprio conhecimento. Ou seja, aqui nós temos claramente um paralelo entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Aquele que confia em seu próprio entendimento ou discernimento. Percebam que essa palavra aqui, entendimento, no original, é a mesma. Quando ele fala, se refere ao conhecimento de Deus. É a mesma. Discernimento aqui, em outro contexto, seria o discernimento que a palavra de Deus dá. Ele está fazendo sua oposição. Não te estribes no teu próprio discernimento, no teu conhecimento. Ou seja, é o conhecimento de Deus contrapondo-se ao conhecimento do homem. É a confiança que nós temos que ter na palavra de Deus e a confiança que temos no nosso coração. Porque o nosso conhecimento é uma gota de oceano no mundo do saber humano. O que será diante da sabedoria do Todo-Poderoso? E esse entendimento, esse nosso discernimento, ele muitas vezes é direcionado, é governado por paixões irracionais que nós não conseguimos controlar. Esses são os insensatos. Como diz Provérbios capítulo 26, verso 5. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Verso 12. Tem visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Capítulo 28, verso 26. Diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato. Jeremias vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Querido, nós estamos aqui diante de uma realidade. Uma realidade que sempre aparece, se descortina na nossa vida. Eu vou confiar naquilo que a palavra de Deus, vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou seguir o meu coração. Confia no Senhor. Eu vou me envolver com aquele rapaz que não é um cristão. Eu vou confiar na palavra de Deus. Mas se eu vou ficar solteirona. Eu vou dar vazão ao desejo do meu coração e aí voltando, me envolver emocionalmente com aquela pessoa? Ou eu vou ouvir o que a palavra de Deus fala e me resguardar na minha relação matrimonial?
Não somente fisicamente, mas emocionalmente. Eu poderia dar vários exemplos aí em que constantemente nós temos que optar em confiar na palavra de Deus ou ouvir o nosso coração, em seguir o que a palavra de Deus está dizendo, em seguir o que o nosso coração está dizendo. Todo o tempo nós temos que fazer isso. Eu vou seguir o comportamento que toda igreja está tendo, que eu sei que é um comportamento pecaminoso, ou eu vou agir dessa forma? Eu vou deixar meus filhos namorarem, ou eu vou preservá-los disso? Não, porque todo mundo, até na igreja você vê isso, né? Jovens e adolescentes, né? Que não têm condições e capacidade para manter um relacionamento de namoro, né? Mas todo mundo faz. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Sobre pureza, modéstia. Todo o tempo nós somos colocados diante dessa realidade. Eu vou anuir ao conselho do mundo e como mulher eu vou largar a minha casa, os meus filhos e vou arrumar um emprego porque eu quero me financiar e eu quero ter uma vida mais regalada e meu marido não está podendo fazer isso com os 2 empregos que ele tem. Estou dando exemplo de coisas práticas, mas que estão relacionadas diretamente a isso. Percebam que esse será o tema aqui, em todo o livro de Provérbios. Ele vai falar sobre essas coisas. Ele falou sobre honestidade, sobre aqueles que convidam para, juntamente com eles, roubarem ou lograrem outras pessoas. Ele falou sobre a mulher adúltera. Ele vai falar sobre o trabalho honesto. Ele vai falar sobre a questão da amizade. Ele vai falar sobre esses temas. E a palavra de Deus tem sempre uma resposta para isso. E nós só vamos confiar no Senhor se conhecermos a sua palavra. Eu quero terminar dando exemplo de uma pessoa que eu conheci e que viveu uma realidade muito semelhante à minha na época do seminário, né? E essa pessoa disse o seguinte: passava muita dificuldade, como todos nós seminaristas passávamos, né? Porque muitas vezes as igrejas eram infiéis com o compromisso, né, que tinham com homens de família. Não eram meninos. Existiam muitos meninos no seminário, mas não eram meninos, eram homens de família. E certa vez essa pessoa disse assim, estava passando por grande necessidade e disse: eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo porque não é a primeira vez que eu passo por isso. E o Senhor sempre supriu as nossas necessidades. Então eu não estou preocupado com o que eu vou passar mais adiante. Eu não estou preocupado com o que eu estou passando aqui, porque eu sei que o Senhor vai suprir. E sabe por que aquele jovem disse isso? Porque ele já tinha passado por outras situações semelhantes. Por causa do Evangelho. E o Senhor abençoou. Era interessante porque a situação era bem difícil. É lógico que ele se preocupava, né? Porque e nós sabemos muito bem disso. Porque é difícil, muito difícil você ter uma família, ter necessidade de suprir essa família e você não ter condições para isso, né? Ele dizia confiantemente que estava tranquilo no Senhor. E a gente via, apesar de toda a dificuldade, a tranquilidade no seu semblante e no seu coração.
porque ele sabia que Deus ia suprir as suas necessidades. Quando nós fomos para o seminário, na época que nós nos despertamos, o Senhor nos despertou para isso, eu tive muita dificuldade inicialmente por causa da questão financeira. Eu era militar, tinha uma situação razoável, um futuro, um prognóstico de crescimento financeiro, e uma das coisas que eu pensava, e eu falava com Simone antes de tomarmos uma decisão definitiva, eu quero ter certeza desse chamado, porque no dia que eu passar qualquer dificuldade, seja financeira ou com relação ao ministério, e as portas não se abrirem, as pessoas nos rejeitarem, da gente passar necessidade e dificuldade financeira, eu quero ter certeza que essa é a vontade do Senhor. E quando eu tive certeza disso, nós nos dispusemos ao ministério. Passamos por muitas dificuldades. E diante dessas dificuldades, logo no início da nossa chegada lá, no Recife, nós fomos enganados, perdemos dinheiro de aluguel e outras coisas mais. E diante de todas essas coisas, nós ficávamos tranquilos, entristecidos, com a situação, mas tranquilos, porque sabíamos que essa é a vontade de Deus. O Senhor queria que nós passássemos por tudo aquilo que nós passamos. E é isso que o Senhor Deus está fazendo na vida de cada um de nós. O Senhor quer que você passe por tudo isso que você está passando, para que na sua vida você aprenda a confiar no Senhor. Não é isso que Deuteronômio capítulo 8, verso 2 diz? Que o Senhor deixou que eles tivessem fome para te provar, para saber o que é o teu coração, para te fazer bem, para perceber que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eles precisavam aprender a confiar no Senhor. E é isso que esse pai quer na vida do seu filho. É isso que Deus quer na nossa vida. Que nós confiemos nele. E muitas vezes estejamos sendo dirigidos como ovelhas para o matadouro. Vamos orar.